Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? É uma grande alegria receber aqui todos para darmos continuidade ao nosso pergaminho da fé. Começamos nesse momento a parte 17 desta grande jornada sobre a história da Igreja. Um estudo longo, muito profundo, dividido em 20 partes, para que eu, você, para que todos nós possamos mergulhar ainda mais na identidade, na nossa fé cristã, conhecendo a história de homens e mulheres que passaram por esse mundo para deixarem um legado. E hoje nós estarmos aqui, sendo cristãos católicos e professando a fé pelo mundo. Eu sou Maurício Queco, faço um convite para vocês aí abaixo ao vídeo, você tem alguns links importantes, eu comento isso em todos os vídeos e sempre vale a pena reforçar. Temos links aí para PDFs em geral, seja dos slides, do nosso livro completo, dos slides dinâmicos, né, que são presentes no Canva. Então, se você quiser pegar o link apenas dos slides para que você possa usar em uma apresentação, evangelização, numa catequese, onde você precisar, tá bom? E também temos um link que direciona você, caso queira estudar esses assuntos, num ambiente mais profissional, com certificado, com recursos didáticos. Tem um valor simbólico, você verá que é simbólico, e ele é utilizado exclusivamente para a manutenção da plataforma e propagação da mensagem de Jesus por todo o mundo. Hoje somos mais de 50 países unidos nos estudos aqui, seja do Pergaminho da Fé, da Bíblia em Resumo, do Catequese em Cristo, que são alguns dos projetos que eu me dedico a estudar ao longo dos últimos anos. Chegamos aqui na parte 17, uma parte muito importante, porque certamente foi um dos maiores desafios que a Igreja Católica já viveu em toda a sua história. A Igreja Católica Apostólica Romana tem 2000 anos de história, mais de 2000 anos de história. E aqui nós estamos diante, possivelmente, de um dos momentos mais críticos da sua história, que foi a Reforma e a Contra-Reforma religiosa. Das 95 teses ao fim da Guerra dos 30 anos. Esse é o período que nós vamos trabalhar. Um período de aproximadamente aqui 130 anos, 131 anos da história, que tem muitos acontecimentos mesmo. Não só por haver a maior de todas as heresias que a Igreja já viveu, mas também por nos apresentar uma contra-reforma que veio através de um concílio muito famoso para a nossa história, que foi o Concílio de Trento, ok? Então vamos nos aprofundar em todo esse conteúdo agora, iniciando sempre por esse grande contexto que a gente faz aqui. Bom, então vamos lá, né? A Reforma Protestante, iniciada por Lutero em 517, rompeu a unidade religiosa da Europa e levou uma reação da Igreja Católica com a Contra-Reforma e o Concílio de Trento. E eu digo até mais, né? A Reforma Protestante, ela não teve apenas um rompimento religioso daquilo que estava seguindo na Igreja Católica. Houve também ali um ruído, uma ruptura em várias questões sociais que a Igreja mantinha, né? Vocês se relembram, se recordam. Antes da Igreja, não existia quase nada de seguridade social para as pessoas. Não existia cuidado com órfãos, não existia cuidado com doentes, não existia uma educação adequada. Não existiam muitos trabalhos que trouxessem mais dignidade aos pobres e necessitados. E a Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela foi tomando sempre o pé, essa iniciativa, para fazer com que a sociedade estivesse mais e mais digna, né? Para que as diferenças sociais diminuíssem. Então a Igreja trabalhava muito por isso. Quando acontece essa reforma, até isso é bastante ali sacrificado, né? Porque uma boa parte desses aparatos sociais, ele acaba entrando nos motivos da guerra. Vocês entendem? Acaba entrando nos motivos da revolta. E nesse período a gente teve um grande destaque também, que foi a presença dos jesuítas, aqueles que conseguiram levar a palavra em missões por todo o mundo. Auxiliaram muito a Igreja Católica numa reformulação da sua fé. Até. E todos esses conflitos acabaram culminando no que a gente pode chamar de guerras da religião, né? Que foram diversos embates, conflitos, mortes, massacres, em função dessa divisão, em função dessa forma diferente de enxergar as coisas de Deus. Especialmente na Guerra dos 30 Anos, que foi encerrada por um tratado chamado Paz de Westfália. Westfália, que é uma região na Alemanha, lá no norte da Alemanha, perto de Colônia, na região que hoje faz parte da cidade de Colônia, então foi chamada de Paz de Westfália por causa daquela região. Redefiniu a relação entre fé e política. Apesar das divisões, o período contribuiu para uma compreensão mais moderna da religião. Então, de tudo isso, a Igreja saiu mais forte, que para nós é um motivo de grande graça, de grande alegria. Sempre comento para vocês, tantos e tantos acontecimentos ao longo de 2000 anos de história e ainda estamos aqui. Isso só acontece porque Deus está conosco.
Vamos agora entender a parte cronológica, né? Como as coisas aconteceram neste período. Então vamos lá para alguns dos eventos mais importantes de toda essa história. 1517 foi o momento, foi o ano em que Lutero foi lá e afixou nas portas sagradas da igreja as suas 95 teses, que, como sabemos, eram 95 questionamentos que indagavam as verdades de fé da igreja e as práticas que a igreja estava adotando em algumas circunstâncias. Muitas dessas teses poderiam sim ter um fundo de razão, poderiam ser administradas, poderiam ser superadas por um corpo ecumênico. Assim como aconteceu nos períodos ali de São Domingos Gusmão, de São Francisco de Assis, que trouxeram com a sua própria vida um exemplo que foi mudando a igreja, né? Aqui, nesse momento, Lutero não faz dessa forma, né? A situação ela vai se transformando num conflito muito rapidamente, porque os envolvidos eles estavam ali dotados por muitos sentimentos revoltosos, políticos e até mesmo armamentistas, né? Então por isso que as 95 teses de Lutero elas trouxeram uma ruptura tão drástica, porque havia muito mais do que religião por trás desse rompimento. Se é que vocês me entendem, né? Estávamos falando ali de posses, de poderes políticos, de poderes geográficos, de posse de terras. Estávamos falando ali de muitas situações sociais e políticas por trás da religião. 1521 foi o ano de uma assembleia chamada Dieta de Worms. O que foi essa Dieta de Worms? Aqui nós temos uma imagem que ilustra como ela aconteceu. Foi uma assembleia convocada pelo imperador Carlos V para que Lutero reconhecesse ou renegasse seus escritos. Então essa dieta foi uma oportunidade que a igreja e o imperador Carlos na época deram para Lutero. Ó, você escreveu esse monte de coisa e muitas delas contrariam as verdades de fé da igreja na qual você mesmo faz parte por ser sacerdote. Você mantém essa palavra ou você renega tudo que você escreveu? E como sabemos, ele avançou, ele manteve firme as palavras dele e a revolta foi cada vez tomando uma proporção mais fortalecida. 1531, o aparecimento maravilhoso de Nossa Senhora em Guadalupe, no México, onde ela aparece para o indígena, uma história linda e maravilhosa de um dos maiores santuários marianos hoje ativos no mundo. 1534, o ato de supremacia, o início do anglicanismo. Não sei se vocês conhecem a história, mas vamos falar com mais detalhes aí à frente. Foi quando a Igreja da Inglaterra, através do seu rei, que tentou pedir ao Papa da época que anulasse o seu casamento, pois ele se apaixonou por uma outra mulher, e a igreja falou, não há motivos para anular um casamento, sendo que não tem algo plausível dentro do cânon da igreja. Você se casou pela igreja uma vez e não pode se casar mais, porque o casamento é um ato indissolúvel. Se você se separa de uma mulher para casar com outra, infelizmente a igreja não pode reconhecer esse segundo casamento. E em virtude desse não reconhecimento, ele resolveu romper relações com a Igreja Católica e fundar a própria igreja. Um rei fundou a própria igreja, que existe até hoje, é a Igreja Anglicana. E vocês sabem quem é o chefe supremo dessa igreja? Sempre é o rei ou rainha da Inglaterra, não é nenhum sacerdote. É um rei ou uma rainha que são os chefes supremos do anglicanismo. E tudo começou porque o rei daquela época estava descontente, pois o Papa não queria anular o seu casamento. E não tinha motivos para anular. Então, vamos lá, a vida segue. 1534, a fundação da Companhia de Jesus, os jesuítas, foram a tropa de elite da igreja, responsáveis por frear o avanço do protestantismo na Europa e expandir as fronteiras do cristianismo, da educação e das ciências, por meio de missões globais, Américas, Ásia, além da Europa. Então, os queridos jesuítas que existem até hoje são muito fortes em todo o mundo. Muitos cardeais, bispos e papas jesuítas já passaram por nossa história. Eles foram evangelizando todos os cantos do mundo. Chegaram até as Américas, chegaram até o nosso querido Brasil, foram até o Japão, foram para tudo que é canto que vocês imaginarem. E por lá eles foram propagando a mensagem de Jesus Cristo, levando a boa nova a todos os povos, fazendo o que Jesus pediu. Vão por todos os lugares e preguem o meu evangelho. Por isso, eles foram pregar e pregam até hoje. Inclusive, nós brasileiros tivemos aqui uma presença maciça dos jesuítas, muitos deles que vieram e fizeram maravilhas pelo nosso povo. Em especial, nosso querido São José de Anchieta, que era um jesuíta maravilhoso que veio para nosso país da Espanha para ajudar a evangelização
catequização e a aproximação com os povos que já moravam aqui. Aprendeu as línguas, compartilhou conhecimentos, tem uma história de vida maravilhosa. Se você puder, ele é um grande santo da nossa igreja. Estude sobre a vida dele. São José de Anchieta. Início da Inquisição Portuguesa, 1536. Eu falava no vídeo anterior, não sei se vocês se lembram, caso não estejam estudando todos os vídeos na sequência, aconselho. Você vai ter uma experiência muito mais profunda. Então, lá na parte 16, a gente mostrava que teve o início da Inquisição Espanhola. E aqui, o início da Inquisição Portuguesa. Quando a gente junta essas duas, a história chama, sabe como? A Inquisição Ibérica. Que você deve lembrar de aulas de história do seu tempo de escola, né? Se você lembrar, eu lembro de poucas coisas, tá? Mas você deve lembrar muito mais do que eu. A gente estudava a tal da Inquisição Ibérica, que foi a junção entre essas duas inquisições. A Igreja, lá no século XIII, iniciou um trabalho dos tribunais da Inquisição, que foi acontecendo por todos os cantos do mundo católico, né? Na França, na Alemanha, na Itália, por todos aqueles locais mais próximos ali do Sacro Império Germânico. E conforme o tempo passou, tanto a Igreja da Espanha quanto a de Portugal também montaram seus próprios tribunais. E alguns deles foram bastante sangrentos até. Vamos falar disso mais à frente, tá bom? Então, a Inquisição Portuguesa começa neste período, e ela vai até ali o século XIX, para quem não sabe, até os finais dos anos 1800 e alguma coisa. Ela durou uns 300 anos. Início da Inquisição Italiana. Para vocês perceberem, cada canto da igreja foi tomando ali as suas próprias iniciativas inquisidoras. E por que isso estava acontecendo de uma maneira mais pontual ainda nessa época? Em função do protestantismo. São João da Cruz, doutor da Igreja, vive de 1542 a 1591. Teremos uma tela aqui para falar dele, dos doutores desse período, e ele é um deles, São João da Cruz. Um teólogo, escritor e pregador maravilhoso, com ideias lindas e maravilhosas, que até recentemente eu tenho ouvido muitos sermões com base naquilo que São João da Cruz escreveu há 500 anos atrás. E as palavras parecem que foram escritas hoje. Seguindo aqui na nossa linha do tempo, 1545 a 1563, tivemos talvez o maior de todos os concílios que a nossa igreja já teve. Lembrando, 21 concílios ecumênicos na história da igreja, tá bom? Esse daqui talvez tenha sido um dos mais ou o mais importante deles, o Concílio de Trento. Foi crucial para a Contra-Reforma, ao reafirmar doutrinas católicas, corrigir erros internos e fortalecer a igreja diante dos protestantes. Então, como eu comentava com vocês, tudo aquilo que Lutero fez, toda essa revolta, né, toda essa contrariedade, ela poderia ter sido tratada à luz de um concílio. Ele, como sacerdote, dentro da própria igreja, apresentando tudo isso de uma maneira talvez muito mais honrosa. E é claro que a história também nos ensina que ele tentou, por algumas vias, ter um acesso mais tranquilo. Só que as suas ideias, em muitos casos, suas atitudes eram tão revoltosas e causavam tantas divisões que infelizmente a história seguiu como nós a conhecemos, né? Houve um protestantismo, houve uma série de revoltas e ainda assim, diante disso tudo, a Igreja Católica se reúne e causa grandes transformações para corrigir aqueles erros que estavam sendo apontados e melhorar o seu trabalho de evangelização por todo o mundo. E isso aconteceu aqui, num período de aproximadamente 18 anos. Então foi um concílio muito longo que teve vários encontros. A gente vai ver isso daqui a pouco. 1563, um mosteiro imenso, lindo, mosteiro Escorial na Espanha, é construído. 1567 a 1622, São Francisco de Sales, um grande doutor da igreja. E, para aqueles que não sabem, foi inspirado por esse grande santo que São João Bosco funda os salesianos. Por que salesianos? Porque ele era um devoto fervoroso de São Francisco de Sales. Então ele seguia os passos de São Francisco de Sales. E isso é maravilhoso na igreja, né? Eu já ouvi algumas vezes ao longo da vida pessoas contestando, né? Por que a igreja católica tem santos? Para que isso? Gente, são inspirações de pessoas que conseguiram ter uma vida plena para Jesus. Então, de fato, elas são santas. E quantos santos existem, mesmo sem a igreja promulgá-los? Aqueles santos do dia a dia, aqueles homens e mulheres que tiveram uma vida totalmente maravilhosa e unida com Jesus e Maria, milhares e milhões de santos. Cada um de nós pode ser santo. Então, quando eu ouço algumas críticas como essa, eu fico um pouco entristecido, né? Por que a igreja católica tem essa ideia dos santos?
Porque Jesus a instituiu desta forma. Porque homens e mulheres, desde antes de Jesus, já vinham falar em nome de Deus, já vinham agir em nome de Deus. O próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, o nosso Deus que se faz homem, ele acreditava nos profetas, ele acreditava na unção divina de Davi, ele acreditava na unção divina dos vários juízes que existiram. O próprio Senhor Jesus Cristo acreditava na santidade dos homens que vieram antes dele. E certamente essa santidade continua acontecendo por intermédio dele. Não tenha dúvidas disso. Então esses homens e mulheres que nós hoje temos a graça de chamá-los de santo são inspirações e testemunho de uma vida maravilhosa. Por isso que nós devemos nos espelhar cada vez mais nos santos e santas da igreja. 1517. Nossa Senhora Auxiliadora se revela na França, de uma maneira espetacular. E aqui tem um breve relato para vocês entenderem. E se quiserem se aprofundar, vocês podem aí anotar aí nesse registro de vocês de curiosidades para que você possa se aprofundar depois. A vitória em Lepanto é o marco histórico que consagrou Maria como auxílio dos cristãos. Após sua intervenção pelo Rosário, salvar a civilização europeia da invasão otomana. Para quem não sabe, a Batalha de Lepanto foi uma grande batalha marítima que aconteceu entre católicos e otomanos, cristãos e muçulmanos. E essa batalha aconteceu nas imediações ali do que hoje é o Mar Adriático. E como que Nossa Senhora conseguiu se apresentar? O Papa ficou em Roma, fervorosamente rezando o terço em suas mãos, pedindo uma vitória, pedindo auxílio, pedindo auxílio, pedindo auxílio, e aquilo que parecia impossível aconteceu. A própria Nossa Senhora se revela no meio daquele conflito, daquelas embarcações, e auxilia de fato o que parecia impossível, né? Os cristãos ali, de uma maneira totalmente desproporcional nessa batalha, conseguem uma vitória histórica e freiam o avanço otomano nas regiões europeias, em muitas delas. Tudo isso através da graça participação de Nossa Senhora. E por isso ela foi chamada de Nossa Senhora Auxiliadora. Por curiosidade, é também motivo de uma grande devoção de Dom Bosco. Para quem não conhece um pouco da rotina dos salesianos, e eu cresci numa escola salesiana do começo ao fim da minha formação, de toda a minha formação, para vocês terem uma ideia, né? Desde o meu jardim 1 até terminar meu terceiro ano, eu só teve um ano da minha vida que eu não estudei em escola salesiana. A minha formação inteira foi em escola salesiana. E nesse ambiente salesiano, São Francisco de Sales, Nossa Senhora Auxiliadora, Laura Vicunha, São Domingos Sávio, são nomes que sustentam toda a salesianidade por todo o mundo, né? Então são devoções maravilhosas que eu mantenho também até hoje. 1581 a 1660, período de vida de São Vicente de Paulo, um santo maravilhoso que hoje, inclusive, inspira os lares vicentinos espalhados por todo o mundo. Na cidade onde eu moro, inclusive, tem um lar vicentino maravilhoso, que abriga idosos que não têm condições muito dignas de vida, e ali eles passam a ter um atendimento maravilhoso. Eles podem morar numa comunidade dos vicentinos. Até hoje, eu acho muito bonito. Fico até emocionado de lembrar deste grande santo, que tem trabalhos magníficos até os dias de hoje. Igreja de São Francisco em Salvador, uma igreja maravilhosa, olha o interior dela, estilo barroco brasileiro, né, como é chamado, lá em Salvador, no estado da Bahia, Brasil. Se você não é brasileiro, tenha certeza, se um dia você visitar o nosso país, essa é uma parada obrigatória. Salvador é uma das cidades mais antigas do Brasil e que abriga as igrejas, talvez algumas das igrejas mais maravilhosas do nosso período barroquino. Um dos maiores monumentos do barroco luso-brasileiro, representando a riqueza colonial e a influência da ordem franciscana na catequização do Brasil. Igreja de São Paulo, em Macau, na China, 1602. Hoje, dessa igreja, só sobrou o muro da frente. Eu acho que vai ter uma imagem dela mais pra frente. Ela foi erguida há 400 anos atrás. E destruíram ela, infelizmente, depois de vários avanços por pessoas de outras doutrinas religiosas. Na Lituânia, em 1608, tem uma aparição maravilhosa, Nossa Senhora de Siluva, que é uma cidade na Lituânia, e hoje lá tem uma igreja em honra a essa aparição. Nós também veremos mais à frente quando estivermos falando de aparições marianas. Guerra dos 30 anos, como vocês podem ver, durou de 1618 a 1648. Foram conflitos armados extremamente sangrentos,
por função, por motivo das diferenças religiosas entre católicos e protestantes. Um grande absurdo que só foi encerrado com a Paz de Westfália, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, Guerra dos 30 Anos foi uma guerra religiosa que durou 30 anos exatamente. E aqui agora nós vamos aprofundar um pouco mais em temáticas da Igreja Católica neste período, né? Tudo isso aconteceu aqui entre 1517 e 1648 e trouxe essas mudanças drásticas, trouxe muitos conflitos, guerras, e a gente agora se aprofunda um pouco mais. Primeira temática, Reforma Protestante e seus impactos. Então, as 95 teses de Lutero, elas são afixadas, como vocês estão vendo aqui, ó, na porta eclesial, lá da região onde ele estava, na Alemanha, questionando diversas coisas, algumas delas com grande sentido de moral, outras delas, com certeza, renegando verdades de fé absolutas da igreja, né? Isso trouxe uma divisão do cristianismo, total. O cristianismo foi se dividindo, porque uma grande massa, especialmente de pessoas que tinham visões religiosas, especialmente políticas, acabaram se decidindo para essas denominações protestantes. Crise de autoridade eclesiástica. A autoridade papal passou a ser contestada por teólogos, príncipes e algumas cidades que buscavam autonomia espiritual e política. E guerras e tensões religiosas, como a Guerra dos 30 Anos, que pegaram países, em especial ali do centro-norte europeu, e criaram um verdadeiro campo de batalha por motivos religiosos. Que, na verdade, por trás existiam outros motivos políticos, econômicos, mas na face desses conflitos estava a religião. Então, Alemanha, França, Holanda, Países Baixos, Inglaterra, passaram por conflitos absurdos, né? Muitos desses sangrentos e que só se encerraram com a Paz de Westfália, anos à frente. Contra a Reforma Católica. Vamos entender agora como foi a reação da Igreja Católica diante disso. Concílio de Trento, que durou aí quase 20 anos, né? Eu falava agora há pouco, 18 anos, para que um concílio pudesse encerrar. Creio eu que foi um dos mais longevos da história, tá? E foi uma resposta muito pontual e forte a tudo que o protestantismo estava levantando como bandeira. Então a igreja confirmou doutrinas, reafirmou práticas disciplinares e moralizou ainda mais a vida eclesial. Reafirmação da doutrina católica, definindo um cânon bíblico, reforçando tradições apostólicas, sacramentos, autoridade papal, doutrina eucarística e tantas outras coisas. Reforma moral e do clero, padronização litúrgica, uma publicação do Missal Romano e do Breviário, como nós conhecemos até hoje muitos deles. É muito comum em algumas igrejas que eu sirvo, seja na música, seja na palavra, a gente ter os missais nos ritos antigos ou nos ritos atuais. Né? E os ritos antigos eles vêm lá desse tempo, lá do Concílio de Trento, que são os rituais da missa que foram padronizados para que houvesse uma universalização da fé, para que todos os católicos pudessem compreender a fé da mesma forma. Inclusive, nesse período também houve um grande fortalecimento dos seminários, que antes a formação dos sacerdotes religiosos era uma formação muito pontual. Era basicamente um orientador formando seus discípulos religiosos, né? E aqui, neste momento, a partir desse concílio, nós temos aí a investidura, né? Nós temos a implementação de seminários mais profundos e apropriados, por uma formação mais completa, seja em questões teológicas, éticas, morais, de todo este corpo eclesial. Avançando, expansão missionária e globalização da fé. Olha aqui, ó, é impossível falar de missões sem falar dos jesuítas. Fundação da Companhia de Jesus, como já falamos, através de Santo Inácio de Loyola e de alguns parceiros, como São Francisco Xavier. Missões nas Américas, evangelização profunda em toda a América Latina. Algumas pessoas perguntam, e os Estados Unidos, Canadá, por que lá teve uma evangelização diferente? Porque lá não foi colonizado por portugueses e espanhóis, que eram absurdamente católicos, né? Lá houve uma colonização de doutrinas protestantes. Então, Estados Unidos, Canadá tiveram uma influência muito mais calvinista, muito mais protestante, luterana, do que a América Latina. Um dos motivos pelo qual eu tenho orgulho de ser brasileiro. Missões na Ásia, em muitos lugares distantes, Japão, China, Índia. Eu falava de São Francisco Xavier, que tem seus restos mortais lá em Goa, na Índia, né? Um outro cristão muito conhecido, chamado Mateo Ricci, né? São homens de Deus que conseguiram chegar muito longe. Imagina, nesse tempo estamos falando aí de viagens de barcos que levavam meses, ou a pé, seja de cavalo, seja de qualquer forma. Então essas pessoas dedicavam realmente décadas e décadas de suas vidas em função do amor de Jesus
e também muitas missões na África, especialmente naquelas rotas de colônias portuguesas, onde Portugal conseguia ter uma evangelização católica, assim como era o seu reino. Avançando, ordem, disciplina e vida religiosa. Então, todas essas reformas tiveram muitas mudanças no ambiente interno da Igreja Católica. Reforma de ordens tradicionais. Então, ordens antigas como franciscanos, dominicanos, agostinianos passaram por uma renovação espiritual e moral. Então, à luz de todos esses avanços do Concílio de Trento, até as ordens foram recebendo novas instruções. Olha, pessoal, a partir de hoje a Santa Igreja ela tem novas práticas da nossa rotina espiritual, ética e moral. E tudo isso foi disseminando para que houvesse uma padronização ética e moral em todos os cantos. Em outras palavras, a Igreja estava tentando evitar que pessoas de fora, especialmente políticos, monarcas, intervissem no nosso ambiente. E esse foi o grande motivo de muitas rupturas ao longo do tempo. Foi quando a Igreja se abriu para a entrada de pessoas seculares, pessoas que não eram da vida religiosa. Sempre ali por uma negociação. A Igreja não erra, os homens sim. Nunca esqueçamos disso. Então já passamos por momentos muito delicados. Educação católica e colégios jesuítas, formações acadêmicas rigorosas, criação de escolas, universidades, colégios em toda a Europa e nas colônias. Então a educação ela foi tomando uma proporção cada vez maior, o que era um grande desafio para o período. Seminários tridentinos, instituição universalizada de seminários para a formação doutrinária, filosófica e espiritual de futuros padres. Comentava isso, no slide anterior, que antes dessa implantação de seminários mais fortalecidos, o que havia era a formação de mestres com seus discípulos, E assim a formação religiosa ia acontecendo de uma maneira mais intensa. A partir do Concílio de Trento, há uma uniformização dessa formação, para que toda a igreja falasse uma mesma língua. Avancemos. Conflitos religiosos e política europeia. Guerras de religião na França. Aconteceram muitas. Não só na França, mas se estenderam por vários lugares. Aqui a gente traz específica da região da França, em especial por batalhas épicas que aconteceram, E, claro, essas batalhas e revoltas foram se espalhando. Então nós tivemos aí as revoltas na Holanda, nos Países Baixos, a Guerra dos 30 Anos, que imagino eu que foi a mais devastadora e complicada, que envolveu muitos territórios em função da religião. Católicos e protestantes se degladiando e se matando. Uma coisa realmente absurda. E em 1648, já comentei também, reforçando, a Paz de Westfália, ela acaba colocando ali um ponto final nesses conflitos armados. Foi o marco final desse período, estabeleceu soberania dos estados, tolerância religiosa e fim da ideia de unidade cristã política na Europa. Então, com esse tratado de paz, assinado em 1648, ambos os lados acabam cedendo para que a paz pudesse reinar. Todos acabaram abrindo mão de alguma coisa. No caso, a Igreja Católica abriu mão de muitas coisas. Lembra que eu falava, por séculos e séculos, a Igreja Católica ela teve uma função social nos impérios europeus. Então, se não houvesse a Igreja Católica, não existiria seguridade social, não existiria atenção aos doentes, não existiria educação, não existiria atenção aos mais velhos e necessitados, aos moribundos, não existiria atenção a nada. Porque antigamente, antes das ações da Igreja, os governos em si não tinham nenhum tipo de investimento nessa área. Com a Igreja Católica, ela dá dignidade aos povos. Nesse momento, ela perde um pouco a capacidade de fazer isso, mas, pelo menos, a guerra. Avancemos. Arte, cultura e espiritualidade barroca. Aqui alguns elementos. Arte barroca católica, ferramenta catequética e evangelizadora. Enfatizava emoção, grandiosidade e beleza para transmitir a fé. Comento com vocês sempre, ao longo dos vídeos. Igrejas grandes, bonitas, muitas vezes suntuosas, elas acabam evangelizando mais do que muitas outras missões e tentativas. Por isso que eu sempre gostei, achei maravilhoso e defendi igrejas lindas e bonitas. Porque a casa de Deus tem que ser sempre muito mais bonita que a nossa casa. Que é de lá que sai toda a espiritualidade que nós podemos levar para o mundo. E a nossa casa um dia pode passar. Nossos filhos crescem, a gente se muda, a casa de Deus estará sempre ali. Para um novo padre, para um novo grupo, para novas famílias, para próximas gerações viverem Deus ali dentro. Por isso tem que ser bonito. É o meu pensamento. Não sei se é o seu, respeito o seu também. Catequese visual e arquitetura sacra. Igrejas, esculturas e pinturas funcionavam como livros abertos para populações analfabetas. Vocês entendem a necessidade de igrejas bonitas, com grandes afrescos bem pintadas? Elas evangelizam por si só.
E isso é maravilhoso. Música sacra estabeleceu modelos musicais apropriados para a liturgia e elevou o papel da música nos cultos e nas celebrações. Arquitetura influenciada pelo Concílio de Trento. O foco está no altar, clareza visual e funcionalidade litúrgica, reforçando a centralidade da Eucaristia. Antes do Concílio de Trento, antes de ter o missal romano, de nós termos as ritualísticas romanas que foram definidas em Trento, as celebrações das missas talvez não tinham um foco central na Eucaristia. E a partir aqui do Concílio de Trento, o foco é a Eucaristia. É o momento mais importante e digno da celebração. É o momento da transubstanciação. É ali que Cristo desce e se faz carne e sangue, onde antes havia pão e vinho. Então, a igreja conseguiu chegar numa liturgia que priorizasse isso, o que é fantástico para nós até os dias de hoje. Então, falamos de várias questões ali da Igreja Católica neste período e agora vamos lembrar e falar aqui de alguns papas e governantes influentes deste período. Não vou ler todos, mas eles estão aqui para o seu conhecimento. Conhecer a Igreja é conhecer a sua própria história. Se estamos aqui hoje como cristãos católicos, como seres humanos nessa humanidade, é porque a Igreja Católica existe, tenha certeza disso. Se a igreja, eu falo isso em muitos lugares que eu vou, às vezes sou criticado, às vezes não. Se nós olharmos a história dos últimos 1500 anos especialmente, se a Igreja Católica não existisse e não intermediasse a paz ao longo dos séculos, muito possivelmente muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Tenha certeza disso. Então, papas e governantes de grande influência. Carlos I da Espanha, Francisco I, rei da França, Papa Paulo III, Henrique VIII. Lembra que eu contei da história da divisão da Igreja Católica pelos ingleses? Foi esse aqui, Henrique VIII. Eu até coloco aqui, herege. Por quê? Porque, reforçando apenas aquela história, a igreja não quis anular o casamento dele, porque não tinha motivo para anular. Ele ficou revoltado e fundou a própria igreja. Acabou, Papa, aqui você não manda, agora o Papa aqui sou eu. Ele se autoproclamou o chefe da igreja. É cada uma, né? Mas vamos lá, respeitando, claro, nossos irmãos anglicanos, que hoje não tem nada a ver com isso, né? Então, se você hoje for para a Inglaterra, é um mar de igrejas anglicanas com muitos sacerdotes, sacerdotisas, muitos cultos e ritualísticas bem parecidos com as católicas. E o povo que está lá professando a sua fé em Jesus Cristo, está professando sua fé em Jesus Cristo. Muitos deles sequer têm noção desses acontecimentos, mas estão lá professando a sua fé em Jesus, o que é o mais importante. João Calvino, herege, Martinho Lutero, herege, e vários outros. Isabel I, que foi rainha da Inglaterra, herege por quê? Porque ela manteve a divisão entre a igreja anglicana e a igreja católica. E vários outros nomes importantíssimos para a nossa história católica. Avancemos aqui com as principais heresias do momento. E claro, vocês percebam que elas estão muitas vezes ligadas ao nome do herege que foi o líder daquele movimento. Então nós temos aqui o luteranismo, que para muitos é uma religião, mas para os católicos é considerada uma heresia. Respeitamos? Claro que respeitamos. Eu tenho muitos amigos luteranos. Inclusive, especialmente o tempo que eu morei na Amazônia, que eu morei em Rondônia, lá perto da divisa com a Bolívia, naquelas regiões, existem muitas igrejas luteranas, especialmente no interior, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu respeito todas essas crenças, porém sou católico convicto. Então eu tenho que olhar todos esses movimentos à luz do catolicismo. Espero que vocês aí do outro lado entendam. Para a Igreja Católica, todos esses movimentos aqui são hereges. Por quê? Porque eles viraram as costas para as verdades de fé da Igreja Católica. Ponto. Simples assim. Eu acredito numa coisa, os amigos acreditam em outra. E podemos tranquilamente estar juntos, conversando, debatendo e pregando a palavra de Jesus em todos os cantos, como eu faço por vezes. Muitas vezes eu já preguei a palavra de Deus como católico, ao meu lado tendo um protestante, ao lado dele tendo ali um luterano, ao lado dele tendo um evangélico, seja lá de que igreja for. Em qualquer lugar que eu tenha oportunidade de falar de Jesus, eu falo de Jesus, não importa quem esteja lá, porque eu estou lá para falar de Jesus. E isso, para nós, é o que basta. Jesus nos pediu isso, estamos fazendo. Então, olha quantas heresias. Luteranismo, claro, iniciado por Martinho Lutero, esse grande cidadão que está aqui, alemão. Zwinglianismo, que foi um movimento criado por Ulrico. Vocês vão perceber que vários desses movimentos aqui, eles são os mesmos movimentos de Martinho Lutero, mas por outras pessoas que foram decidindo. Lembra que eu falava? Quando Lutero se protesta e se revolta contra a igreja,
ele faz a mudança de várias questões litúrgicas, né, e teológicas. Então a Bíblia muda, diminui a quantidade de livros e começa a ter uma visão diferente da fé. Só que outras pessoas vão tendo outras visões diferentes da fé também. Já que ele teve, não, mas agora eu não concordo nem com a igreja nem com Lutero. Eu acredito nisso. Aí vem um terceiro, não, eu não acredito nem na igreja, nem em Lutero, nem nesse cara, nem nesse. Eu acredito numa outra coisa. E hoje nós temos 33 mil denominações cristãs no mundo, aproximadamente. Então, o zwinglianismo, por Ulrico Zwinglio, anabatismo, o anglicanismo, né, que foi a vertente criada aí da uma igreja paralela, a igreja anglicana criada por Henrique VIII, o calvinismo de João Calvino, socianismo de Fausto Socino, que negava a trindade, a divindade de Cristo, o pecado original. Então vários desses homens foram questionando verdades de fé, foram questionando dogmas da igreja e foram saindo, foram criando suas próprias igrejas, abrindo suas portas em outros lugares. E assim a vida cristã segue. Jansenismo, né, de Cornélio Jansen, e uma coisa também bastante interessante chamada racionalismo teológico, uma tendência de interpretar a fé apenas pela razão, negando o sobrenatural e os milagres. Essa foi uma vertente tão forte que até os dias de hoje ela impera em muitos centros de estudo. Inclusive, existe uma profissão, existe uma formação acadêmica chamada Ciências da Religião, que é uma maneira científica de estudar as religiões. E é bastante curioso que muitos cientistas da religião são ateus. Eu acho isso curioso por quê? Porque são pessoas que têm uma curiosidade muito grande pelo sagrado, mesmo não acreditando em Deus. E eu acho isso maravilhoso e fantástico. Inclusive, muitos dos conhecimentos que eu fui absorvendo ao longo dos anos foi com alguns professores de ciências da religião, que sempre me apresentavam um entendimento da religião de uma maneira mais racional, porque eu precisava dele para compor hoje o que eu acredito, né? Eu sou uma pessoa que sempre estudei com a mente aberta para todos os lados. Sou católico convicto, porém eu quero entender e aprender de tudo um pouco, para crescer ainda mais a minha fé. Dessa maneira que eu penso. De tantas heresias também surgem muitas perseguições, e aqui nós tivemos várias delas, e a gente detalha algumas para vocês. Revoltas anticatólicas, especialmente as luteranas, perseguição na Inglaterra, porque quando o rei Henrique VIII funda a igreja anglicana e repudia a igreja católica, começa uma grande perseguição aos católicos. Expulsão e execuções de católicos na Escócia e nos Países Baixos, pela interferência desses novos entendimentos de fé protestantes. Guerras religiosas na França, perseguições sobre a Rainha Elizabeth, perseguições em territórios calvinistas, em especial na Suíça e na Alemanha, perseguições e mortes muito sangrentas, inclusive revoltas altamente sangrentas, e revoltas anticatólicas também na Irlanda. Então, em todos os lugares por onde o protestantismo ele foi permeando as suas doutrinas, ali eles foram perseguindo os católicos e não deixando mais que eles professassem a sua fé de maneira livre. Isso só foi permitido após a Paz de Westfália, que eu já comentei com vocês. Então, até antes, 1648, desde o início da Reforma até 1648, os católicos foram muito perseguidos e massacrados. Por quê? Porque foi nesse ano que uma paz religiosa foi assinada. E aí acabaram-se ali as hostilidades, apesar de ainda haverem muitas delas pontuais. Mas neste primeiro momento ela se encerra com essa paz assinada na Alemanha. Avancemos agora para o concílio deste período, né? Foi um concílio, porém longo, grande, como eu digo para vocês, e já repeti aí algumas vezes, talvez o mais importante da história católica, o Concílio de Trento. Ele foi dividido em 4 sessões e ainda teve uma sessão final, que foi o encerramento dele em 1563. Então foi um concílio muito longo, muito grande, que teve inclusive a presença e a presidência de papas diferentes, de tão longo que ele foi, né? No meio do concílio, o Papa Paulo III, ele falece e assume um novo papa, né? Que era o Papa Júlio III. Então aqui você tem um detalhamento do que aconteceu de maneira bem pontual em cada sessão desse concílio, para você ver o tamanho e a magnitude que ele teve à época. Ok? Então foi o Grande Concílio de Trento, o 19º concílio da nossa história. Nós temos 21 concílios. Então depois desse, de 1563, só foi acontecer o Vaticano I, no século XIX, e o Vaticano II, no século XX. Olha só, de 1500 para cá, 3 concílios. Antes disso, 18. Para vocês terem uma ideia de como a igreja evoluiu. E conforme o tempo passa, ela vai precisando de menos e menos concílios, pois a sua verdade de fé já está muito estabelecida. Então agora nós avançamos para essa quantidade imensa de dogmas.
Nunca se esqueça, um dogma é uma verdade de fé. Um dogma nem precisaria ser promulgado pelo Papa, mas ele é promulgado quando as pessoas começam a questionar a fé. Então as pessoas vão questionando a fé, não sabem direito para que lado vai, o Papa vai lá, através de toda a sua autoridade papal, e diz, olha, vamos aqui reforçar essa verdade de fé com um dogma. É uma verdade irrefutável, não acredita, a porta é ali. Mais ou menos assim que a igreja trabalha e trata os dogmas. Não acredita nos dogmas, que são as verdades de fé? Tem problema, você é livre, pode ir embora. Então, olha quantos dogmas foram trabalhados aqui. Nós temos 43 dogmas que sustentam a nossa base teológica. Do dogma 29 ao 40, estamos falando aqui de 12 dogmas, todos eles promulgados durante o Concílio de Trento. É muita coisa, né? E são dogmas maravilhosos. Pecado original, a transmissão do pecado original de Adão e Eva para todos nós, a justificação e a necessidade da graça, a cooperação da liberdade humana, os 7 sacramentos, a presença real de Jesus na Eucaristia, transubstanciação, muitas verdades de fé que você deve estar olhando para isso e pensando, nossa, então em algum momento da história a igreja precisou reafirmar isso, porque isso para mim já é sagrado. Não é assim que a gente pensa? Eu imagino que você também, católico, aí do outro lado, pense. Claro que Jesus está presente na Eucaristia. Sim, os 7 sacramentos são necessários. Pois é, houve um período da nossa história da igreja onde o Papa precisou ir lá e falar, gente, os 7 sacramentos existem. Eles são litúrgicos, eles são de Jesus. Então houve o tempo em que a igreja precisou fundamentar isso em dogma. Senão as pessoas poderiam deixar de acreditar. Olha só os desafios que nós vivemos, hein? Então nós temos aqui esses vários dogmas deste período. Você pode dar um pause aqui e também dar uma estudada neles. Doutores da igreja, nós temos aqui 5 doutores maravilhosos nesse período. Um deles, eu comentei com vocês, né, eu tenho ouvido muitos sermões ao longo dessas últimas semanas sobre as escritas de São João da Cruz, e elas são realmente maravilhosas. São Pedro Canísio, São João da Cruz, São Roberto Bellarmino, São Lourenço de Brindisi e São Francisco de Sales, aquele que inspirou Dom Bosco a fundar os Salesianos, né, em homenagem a São Francisco de Sales. Então, homens maravilhosos desse período que deixaram um legado tão grande para a igreja que são considerados doutores. Lembrando, 37 doutores. As escritas desses 37 doutores sustentam a teologia da nossa igreja, ok? Então, é dessa forma que a igreja caminha com sua unidade eclesial. Santos e cristãos notáveis neste período. Tivemos aqui também um time de peso ao longo desse período. Santo Inácio de Loyola, o grande fundador dos jesuítas da Companhia de Jesus. Aqui está ele, para quem não conhece a imagem dele, o ícone dele é esse aqui, não o ícone oficial, mas essa é uma das imagens dele. Erasmo de Roterdã, teólogo neerlandês, ou seja, lá da Holanda, precursor intelectual da Reforma Católica, permaneceu leal à Igreja, embora crítico de seus abusos. Caso algumas pessoas não conheçam Erasmo de Roterdã, ele teve uma proximidade muito grande com Lutero. Pode-se entender até que Lutero foi um discípulo de Erasmo de Roterdã, nas ideias, nos pensamentos. Só que Erasmo de Roterdã seguiu a linha da igreja. Temos algumas críticas? Precisamos melhorar. Vamos para um concílio e vamos melhorar a igreja. Lutero não. Lutero tomou uma outra atitude. Vamos nos revoltar e vamos protestar e criar outras vertentes da igreja. Então cada um seguiu por um caminho diferente. Aqui nós temos também uma mulher maravilhosa, uma santa inigualável da igreja, Santa Joana de Chantal. Santa Joana, ela inclusive foi amiga de São Francisco de Sales e juntos eles trabalharam em muitas missões lindas e maravilhosas. E ela de fato é uma santa memorável e maravilhosa da nossa história católica. E aqui nós temos alguns outros também importantíssimos, como São Vicente de Paulo, que eu já comentei com vocês, dos vicentinos, São Pedro Claver, Santa Rosa de Lima, que é a primeira santa das Américas, peruana, São Martinho de Porres, também peruano, e esse foi um período muito forte de espiritualidade e evangelização no Peru, né, porque os espanhóis estavam ali fazendo um trabalho fervoroso, especialmente jesuítas, né, na colonização, na evangelização daqueles povos. Então muitas coisas maravilhosas aconteceram lá em todo o Peru, especialmente na região de Lima, que é a capital. Seguindo, ordens e movimentos pelo mundo neste período. Inclusive muitas delas estão presentes no Brasil há muitos anos, há alguns séculos. Vamos a algumas delas para você conhecer, ó. Teatinos, da Itália, os Barnabitas, as Ursulinas, que inclusive no Brasil elas têm muitos projetos maravilhosos. No estado que eu morei, em Rondônia, tem trabalho lindo das Ursulinas por lá.
a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, Ordem de São João de Deus, os hospitalários, Somascos, o Oratório de São Felipe Neri. Para quem não conhece a história de São Felipe Neri, é mais um nome para você anotar aí do lado. São Felipe Neri, um santo maravilhoso, uma história riquíssima. Ele queria viajar para as Índias para poder pregar o evangelho e tudo, e nunca era aceito, porque achavam que ele era muito simples, que ele não tinha muita capacidade oratória, que ele não era tão inteligente, e ele acabou ficando na Itália e fazendo um trabalho maravilhoso, criando oratórios por todos os cantos, lindos e maravilhosos, um trabalho, uma bênção. Tem um filme muito bonito dele aí que você acha facilmente na internet. Procure aí, Filme da Vida de São Felipe Neri. As Barnabitas Femininas, a Ordem dos Visitandinos, Lazaristas e Vicentinos, Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Então, muitas ordens especialmente voltadas à caridade. Okay? Muitas, talvez a maioria delas, voltadas à caridade. A Companhia de Jesus, mais focada na evangelização e catequização, né, nas missões, mas muitas delas aqui voltadas para a caridade. Tudo isso brotando de um período difícil que a igreja passa. Assim como aconteceu lá com São Francisco de Assis e São Domingos Gusmão. A igreja passa por momentos difíceis, Deus manda vários e vários agentes maravilhosos para auxiliar a nossa caminhada. Avancemos agora para igrejas e monastérios de grande destaque desse período. Olha quantas aqui. Igreja de São Tiago, em Antuérpia, na Bélgica. Também tive a oportunidade de acompanhar uma celebração nessa igreja maravilhosa. Uma igreja riquíssima, com uma estrutura super alta, muito bonita mesmo. Mosteiro de Escorial, em Madrid. O Mosteiro de El Carmen, em Ávila. Igreja de Jesus em Roma, na Itália, Catedral de Puebla, talvez uma das mais famosas do México e também de toda a América Latina, várias no Brasil, como vocês podem ver, o Mosteiro de São Bento em Salvador, também o de Olinda, a Igreja de São Francisco em Salvador, né, uma presença muito forte dos católicos, especialmente na Bahia e lá em Pernambuco, Mosteiro da Visitação, Mosteiro de São Paulo em Macau, que eu comentei com vocês. Eu não trouxe aqui uma foto, achei que eu tinha trazido, mas vocês vão procurar aí pela internet, vocês vão ver apenas um muro. Procura aí, Igreja de São Paulo em Macau. Vocês vão ver apenas uma parede, porque o resto foi tudo destruído por aqueles que eram contrários à igreja. E a Igreja de Santo Inácio em Roma. Todas obras lindas e maravilhosas, feitas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos aqui também a algo maravilhoso, as aparições marianas deste período. Olha quantas! Uma mais maravilhosa e mais espetacular do que a outra. Nossa Senhora de Cotignac, na França, né, chamada de Nossa Senhora das Graças de Cotignac, mas não é a Nossa Senhora das Graças que nós conhecemos da Medalha Milagrosa. Foi um aparecimento que aconteceu na França nesse ano de 1519. Guadalupe, no México, reconhecida pela igreja. Sempre que você vê um reconhecido pela igreja, é porque é uma daquelas aparições que a Igreja Católica mantém no seu cânon ali, no seu livro sagrado de aparições marianas. Nossa Senhora Auxiliadora, que foi aquela que auxiliou na Guerra de Lepanto, na Batalha de Lepanto, quando o Papa ficou rezando fervorosamente o terço e Maria ajudou na vitória dos católicos contra os muçulmanos. Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora de Siluva, na Lituânia, que é essa imagem aqui, ó, reconhecida também pela igreja, uma igreja maravilhosa que existe lá, nunca fui nessa, quem sabe um dia, mas foi uma aparição muito forte, muito presente e reconhecida pela igreja. Sempre que você vê aqui, ó, reconhecida pela igreja, é porque é daquelas aparições que estão nos registros oficiais da Igreja Católica. Não que a igreja refute as demais aparições. Essas aqui são aquelas que houve uma série de provas físicas e espirituais de que ela aconteceu. Assim como hoje a igreja, ela canoniza um santo, né? Então existe um processo parecido para o reconhecimento de uma aparição mariana. A igreja ela vai recolhendo evidências espirituais, evidências físicas, para poder assegurar de que aqueles acontecimentos foram de fato verdadeiros. Avançamos aqui para algumas aparições divinas, olha, para Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, ambos na Espanha, inúmeras visões de Cristo e a transverberação, a ferida no coração. Foi para Santa Teresa d'Ávila que isso se mostrou. Jesus se mostra ela de uma maneira maravilhosa e ela depois replica isso para todos nós cristãos do mundo inteiro. E para São João da Cruz foram experiências profundas de união com Cristo, no que foi chamado de a Noite Escura. Recomendo que vocês também façam uma pesquisa exclusivamente Noite Escura, São João da Cruz. Um relato maravilhoso de tudo aquilo que Cristo apresentou a São João da Cruz. Como eu falo para vocês, não apenas Maria faz suas aparições ao longo de todos esses séculos de igreja. Também o próprio Cristo se manifesta de uma maneira maravilhosa à sua cristandade, ao seu povo. E
Chegamos aqui ao final de mais uma etapa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, por favor. Ajuda bastante a este conteúdo chegar cada vez mais longe, a mais e mais almas e corações que querem se aprofundar no conhecimento da Santa Igreja. Parte 17, a Reforma e a Contra-Reforma. Falamos dela e agora temos aqui os paralelos históricos. Enquanto tudo isso acontecia na vida da Igreja, o que acontecia pelo mundo? Então temos aqui Índia, Império Otomano, China, Japão, México, vários lugares. E aqui, praticamente todos eles já tendo alguma influência da evangelização cristã. Com a graça do Senhor, com as descobertas marítimas, pôde chegar a todos os cantos, assim como Jesus nos pediu. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. E assim fizeram, cá estamos nós fazendo até os dias de hoje. Finalizamos com fatores positivos e negativos, uma tabela que eu sempre recomendo que vocês parem, deem uma lida, que não precisa decorar nada, obviamente, nem eu decoro, mas quando a gente lê e entende, nós estamos aqui alimentando a nossa consciência espiritual. Por isso que é importante nós termos uma leitura, pelo menos, desses quadros e tabelas que são apresentados aqui, ok? Então, por hoje é só. Nos vemos na parte 18, né? Só estamos aí faltando 3 vídeos para nós concluirmos todo esse nosso pergaminho da fé, juntos, eu e você. Deus te abençoe grandemente, que Nossa Senhora ilumine e intervenha por ti, por todos os seus, junto ao seu Filho Jesus. Nos vemos depois. Tchau, tchau.